Menina, tu viste aquela surtada? Ela quebrou todo o carro do namorado de tanto ciúme que ela tava. Tu acredita nisso? Vocês viram a situação anterior? Era apenas de uma situação de estresse, que muitas vezes o senso comum fala como um surto, e que não é dessa forma como a psicologia vê, porque a psicologia define surto psicótico, que é bem diferente dessa realidade, que é apenas um estresse. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A definição do que seria um surto psicótico é quando a pessoa realmente sofre um rompimento, uma desconexão entre o que é real e do que é da própria imaginação. Por exemplo, as pessoas que estão sofrendo de um surto psicótico, elas têm algumas características próprias, que são quando elas estão na rua e elas acham que estão sendo perseguidas por alguém, ou que elas sofrem algumas influências auditivas mandando ela fazer alguma coisa que ela não consegue entender o que é e por que ela tem que fazer, mas simplesmente ela ouve aquela voz. E aquela voz normalmente não está conectada com a própria realidade dela. Então, são características específicas de quem está sofrendo por um surto psicótico. Por exemplo, alguns quadros de transtornos mentais, como a depressão, o transtorno bipolar, podem apresentar sinais de um surto psicótico. Quando alguém faz uso de substâncias psicoativas, as drogas, lícitas e ilícitas, em grande quantidade, pode também gerar um surto psicótico. Às vezes, algumas horas, a duração, e às vezes dias. A pessoa passa, às vezes, dias apresentando um quadro de surto. Na verdade, é assim. Se ela tem uma predisposição de alguns transtornos mentais, herança genética, influência ambiental que esteja influenciando isso, ela pode ter gatilhos emocionais, sociais, que desenvolvem o processo desse surto psicótico. Tá, mas no caso o surto só vai iniciar se for a partir de um transtorno mental. No caso, depressão? Depressão, bipolaridade, ansiedade, esquizofrenia. Ansiedade, mas só se todos esses a pessoa não teve um tratamento adequado. Que ela não foi buscar, vai chegar no nível elevado, um grau elevado daquela depressão, daquela ansiedade, daquele transtorno bipolar, da bipolaridade, que vai trazer um agravo pro psiquismo, e aí ele vai, como se ele tivesse assim, ele vai ter que canalizar de alguma forma, e aí a forma que ele canaliza é esse surto. Mas o surto ele não surge sozinho? Não. Não tem como surgir Não sozinho. Tem como surgir só. Por exemplo, parte de outra associado a outras questões. Não dá pra dizer assim, fulana quebrou o carro e tal, e já teve um surto psicótico. Não é do nada. Não é do nada. Ele vai já dando sinais, né? É o agravo desses sintomas que faz com que essa pessoa tenha esse surto, entendeu? Entendi. Quando essa pessoa vivencia 2 ou mais vezes esses surtos psicóticos e não busca o tratamento, pode ser que ela há uma carga muito forte mentalmente e não tem a possibilidade de retorno da realidade. Ela fica num estado realmente comprometido. Ela fica nesse mundo e nesse universo de alucinações e delírios de forma persistente. Entendi, mas ela não tem nenhum pingo de noção ali, não? Então, se ela começar a tomar a medicação de forma correta, se ela começar a fazer o tratamento de forma correta, sim, ela vai ter momentos de lucidez e vai ter momentos não muito lúcidos. E nesse momento de lucidez, ela sabe que ela está nesse estado ou ela não tem noção? Ela não tem, às vezes, a noção e a proporção, porque ela está movida pela medicação. Ela não tem a noção de que aquilo que ela pensa não seja real. Para ela é real. Por exemplo, eu já atendi alguns casos que foi diagnosticado com esquizofrenia, tomava a medicação normal,
diminuía o nível de agressividade, porque às vezes ela se torna um pouco mais agressiva, como uma forma de defesa. E aí ele tomava medicação, mas ainda estava desconectado com uma realidade, porque ainda ele falava coisas que não existiam. Por exemplo, ele dizia que ele estava na faculdade, né? Antes do surto, ele era mesmo, ele fazia parte da faculdade, fazia um curso, só que depois ele não conseguiu se manter no curso por conta desse processo de transtorno mental. E mesmo ele tomando a medicação, ainda assim, ele não conseguia ter o controle dos seus pensamentos e controle das suas emoções. Estavam desconectados. E você que está assistindo esse vídeo, faça os seus comentários, se houver uma dúvida a respeito desse tema, e que a gente possa discutir sobre essa temática. Eu fico por aqui e muito obrigada.